Graça e paz, queridos, da parte do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Como é bom tê-los aqui comigo mais uma vez, para juntos refletirmos acerca da palavra do nosso Deus. Então, queridos, que a partir de agora os nossos ouvidos estejam abertos, não apenas para ouvir palavras, mas para sermos direcionados pela palavra de Deus, segundo tudo aquilo que necessitamos enquanto meditamos nela. Você pode dar um amém por isso? Glória a Deus. Então, para começarmos, eu preciso compartilhar com vocês que por algum tempo eu andei pensando sobre como as perguntas mais simples são aquelas que mais mexem com a gente. E quando eu comecei a pensar sobre isso, uma pergunta específica surgiu e ficou de forma insistente nos meus pensamentos. Então eu decidi levá-la ao Senhor e fiz para Ele a seguinte pergunta: Pai, o Senhor usa qualquer pessoa, até mesmo alguém que esteja em pecado? E amados, a resposta dele para mim foi sim, eu uso. Então, a partir dessa resposta foi que nasceu essa ministração. Só que antes de vir aqui compartilhar isso com vocês, eu dediquei um pouco de tempo para estudar e refletir sobre essa resposta, à luz da palavra de Deus e sob a orientação do Espírito Santo. É por isso que logo de início, para que não hajam equívocos ou erros de interpretação acerca da resposta do Senhor, eu preciso te fazer entender, assim como o Espírito Santo fez comigo, a base que sustenta essa verdade. Queridos, primeiramente, nós precisamos nos lembrar que em relação ao nosso Deus não cabe a homens dizer que ele faria ou não tal coisa. Em nós não existe esse poder. Deus é Deus e tudo o que ele faz é porque existe um propósito maior sendo cumprido, ainda que não o entendamos. O próprio Deus, numa certa ocasião, falou sobre isso pela boca do profeta Isaías e disse o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui, queridos, Deus está afirmando que nós, seres humanos, não temos a capacidade de pensar como ele pensa e nem agir como ele age. A nossa maneira de entender a vida é limitada, mas a de Deus não é. Enquanto nós enxergamos apenas o agora, Deus vê o todo. E é por isso, amados, que muitas vezes aquilo que acabamos achando estranho ou difícil pode sim estar fazendo parte de um propósito maior, coisa que o nosso intelecto não vai conseguir alcançar. A partir disso, então, precisamos, para entender bem a resposta do Senhor, aprender a separar duas coisas: uso e aprovação. Então, presta bem atenção nisso. O fato de Deus usar alguém não significa que ele esteja aprovando tudo que essa pessoa faz. Só mostra que essa pessoa pode, de alguma forma, colaborar, até sem querer ou saber, com os propósitos de Deus. Só que para nós cristãos, saber disso não é o mesmo que receber de Deus um cheque em branco para colocarmos nele qualquer valor que desejarmos. Amados, Deus pode sim usar qualquer pessoa, mas isso não significa que Ele esteja nos autorizando, enquanto seu povo, a viver de qualquer maneira,
sem compromisso, sem responsabilidade e sem buscar a santidade que a sua palavra nos orienta a buscar. E isso é algo tão sério, amados, que o próprio Jesus tratou sobre isso, sobre esse assunto, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 21 e 23. Olha só o que disse Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Não temos expulsado demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu Deus. Queridos, aqui Jesus está mostrando claramente que Deus pode sim usar qualquer pessoa para realizar obras em seu nome. Todavia, essas mesmas obras por si só não qualificam ninguém para entrar no reino dos céus. Ou seja, ser usado por Deus não é a mesma coisa que ser aprovado por Deus. Guarde isso na tábua do seu coração. Queridos, veja bem, qualquer pessoa, o texto está dizendo isso, qualquer um pode ser usado por Deus. Porém, se o contexto for somente uso, ali não vai existir nenhuma garantia de eternidade com Deus. Isso só mostra que uma pessoa apenas pode funcionar como um instrumento para cumprir um papel em uma determinada situação. E isso independente se ela carrega ou não o título de cristão. Jesus está falando, queridos, com pessoas que conheciam a lei, frequentavam o templo e se viam como parte do povo escolhido por Deus. Jesus está falando com os crentes, Jesus está falando conosco. Então entendam, as palavras de Jesus aqui não estão tratando de ausência de religião, mas da ausência de relacionamento com Deus. O que Jesus está dizendo é que a falta de comunhão com Deus impedirá muitas pessoas de entrar no reino dos céus, e isso independentemente da fé que professam e do que tenham feito sobre a face da terra. Queridos, fazer em nome de Deus não basta, é preciso relacionar-se com Ele. E relacionamento, se você não sabe, mas vai saber a partir de agora, exige busca, constância e entrega. Isso não é algo que acontece automaticamente, que se constrói do nada. É no secreto, é no dia a dia, com tempo, principalmente quando ninguém nos vê. É ali nesse contexto de humildade, quebrantamento, escuta sensível e obediente que a nossa fé em Deus vai deixar de ser um discurso bonito e passar a ser a nossa vida vivida. Então talvez você não saiba disso, mas permita-me dizer com muito carinho e respeito a você nessa hora. A eternidade com Deus não vai começar depois que morremos. Ela já começou no dia da nossa conversão. A eternidade, amados, não é um lugar no céu, mas é um relacionamento eterno com Deus, um relacionamento que começa aqui na terra e continuará por toda a eternidade. Percebeu? O relacionamento continuará, ele não vai ser interrompido pela morte. Então, se não tem relacionamento aqui, não vai ter lá. Não é à toa que a palavra de Deus nos instrui tanto a vigiarmos a nossa vida, para que a gente não caia nos embaraços do nosso coração e acabe só fazendo obras para Deus e no final ficar sem Ele. Queridos, vigiar não é coisa de medroso, de fracassado. Vigiar é coisa de quem é zeloso, de quem se expõe diariamente diante de Deus, para que o Espírito Santo de Deus veja as intenções do coração e lapide, corrija. Essas pessoas sabem que é possível estar em plena atividade religiosa
e ainda assim está longe de Deus. Então se submetem ao Senhor em constante vigilância. E olha, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículos 19 e 20, Jesus disse para os discípulos também: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Contudo, olha aí, contudo, não se alegrem porque os espíritos malignos se submetem a vocês. Alegrem-se antes porque os seus nomes estão escritos nos céus. Agora ficou claro, né? O nosso foco enquanto cristãos não tem que estar no que vencemos ou no que realizamos, mas sim no relacionamento que temos com Deus. Jesus disse isso, amados, porque infelizmente naquele tempo como nesse, ainda existem pessoas que se alegram mais com o que fazem em nome de Deus do que com quem Deus é para elas. Pessoas que celebram dons, posições, experiências, mas negligenciam a comunhão. Pessoas que substituíram o relacionamento com Deus pelos resultados do ministério. E como isso é triste, amado, porque quando uma pessoa faz isso, ela vai perdendo pouco a pouco coisas importantes no caminho, inclusive a salvação. Jesus está nos ensinando por meio destas palavras que a maior evidência de uma vida alinhada com Deus não é o que fazemos para Ele, mas o vínculo que temos e mantemos com Ele. Comunhão com Deus. É isso que nos coloca no lugar certo, como servos que vivem não para serem somente usados, mas para ser úteis ao Deus que se relaciona. Agora tem um detalhe: ser íntimo de Deus não é esse negócio de vinde a mim como estás e permaneça assim porque não tem problema. Se não tivesse problema, Jesus não teria precisado morrer. Jesus nos aceita como estamos? É claro que sim. Contudo, a cruz de Cristo sempre nos guiará ao Calvário. Sempre nos levará ao lugar de morte do velho homem, porque intimidade com Deus é para todos, mas não é de qualquer maneira. Amados, Deus permitiu ser achado por meio de Cristo, mas se queremos encontrá-lo, não é por meio de acomodação que faremos isso, mas por meio da rendição. Nós reconhecemos que Deus sabe o melhor, mesmo quando o caminho contraria a minha vontade e eu paro de resistir. Então, eu recebo o que Ele me diz e isso muda a minha vida. Mudança, queridos. Algo que vai começar a acontecer na minha e na sua vida de forma natural e gradativa. Porque quem busca o Senhor não vai permanecer do mesmo jeito. Pode até demorar a mudar, mas muda. E muda mesmo. Nós somos prova viva disso. Quando começamos a caminhar com Jesus, nós começamos a enxergar quem nós éramos e o que fazíamos. E isso começou a nos constranger, porque nós começamos a entender com clareza que não era bom. Então foi a partir dessa consciência que nós decidimos ser e fazer diferente. Então observe, a intimidade gera consciência e a consciência produz uma mudança que não vai ser mais vista como uma obrigação cristã, mas como uma necessidade. Precisamos ter em mente que a graça que nos salvou é a mesma que nos ensina, nos corrige e vai nos conduzir a uma vida que glorifica a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo falava aos cristãos do seu tempo que é preciso morrer todos os dias. E morrer, amados, ele não está falando de morte física. É só um termo simbólico e muito forte, por sinal, que ele usa para nos fazer entender que precisamos viver em rendição diária. Precisamos nos submeter ao governo de Cristo, que não vai ser realizado por meio do nosso eu, mas pelo propósito de Deus para nós. O que vai nos causar algumas aflições, porque morrer é o mesmo que abrir mão das vontades e dos direitos em prol da vontade de Deus. Mesmo
quando tudo isso contraria o que o nosso coração quer. Então, amados, ser usado por Deus é bom, muito, mas não garante salvação a ninguém. Se um dia alguém te levou a entender dessa forma, cuidado, porque essa é uma filosofia maligna de Satanás que de igual forma usa palavras para nos influenciar a causar danos a nós mesmos e às outras pessoas através de um falso evangelho. Não é à toa que temos visto tantos escândalos envolvendo os nossos irmãos na fé, porque o foco saiu da comunhão e o coração se inclinou para o desempenho. Essa pessoa, ela tem como prioridade o que ela faz e não o que ela precisa de Deus. Isso faz com que, aos poucos, a presença de Deus vai sendo substituída pela performance e essa pessoa automaticamente vai se afastando do caminho. As obras de Deus, queridas, são lindas. Elas possuem em si a capacidade de fazer com que outras pessoas sejam alcançadas por Deus. É por isso que Deus nos usa em tais obras, para que pessoas sejam atraídas a Ele e passem a desfrutar da mesma comunhão que desfrutamos. É por isso que, quando esse objetivo se cumpre, a gente se alegra, e é uma alegria legítima, não pela obra em si, mas porque Deus foi glorificado através de nós e alguém foi alcançado. Jesus não condenou essa alegria. O que Jesus está corrigindo é o coração que passou a encontrar mais regozijo nas suas realizações do que na comunhão com Deus. E esse é um caminho, amados, que sem vigilância se torna muito perigoso, porque o problema não está diretamente em nós, mas nas seduções do pecado, usadas pelo diabo para nos desviar do caminho. Nesse processo de desvio, a alegria vai se transformando em orgulho, estrelismo, autossuficiência, autoritarismo, vaidade e um monte de coisas que nós sabemos muito bem quais são. Coisas que vão nos levar a omitir o fato de que quem realiza não somos nós, mas o Espírito de Deus que habita em nós e trabalha através de nós. São sentimentos, queridos, que surgiram no coração de Lúcifer e o levaram a acreditar que, por ser quem era, um querubim ungido da guarda, poderia realmente elevar o seu trono acima de Deus. Isso é algo que merece a nossa total atenção, porque esses sentimentos podem nascer, crescer e se desenvolver dentro de nós silenciosamente e nos fazer acreditar que nos tornamos alguma coisa e por isso não precisamos mais de Deus. É esse o recado que nós damos a Deus quando agimos dessa forma, quando não buscamos a comunhão. Não precisamos mais de você para nada. E ainda pode ficar pior, porque pessoas que chegam nesse nível, elas convencem, influenciam e arrastam multidões para os seus próprios interesses, assim como Satanás fez com a terça parte dos anjos. Nisso nós vemos que não corremos somente o risco de nos tornar como elas, mas de talvez estar sendo parte da multidão que está atrás dela, o que vai nos tornar tão errados quanto eles diante de Deus. E o triste é que todos sabem o final desta história e ainda assim insistem em não se arrepender. Queridos, na nossa mente, melhor dizendo, precisa estar constantemente o entendimento de que tudo o que fazemos não nos coloca acima de Deus. Milagres, profecias, maravilhas e libertações podem acontecer sim através de nós e vão, mas isso não muda quem se assenta no trono eterno e governa sobre tudo. É Deus quem continua e continuará sendo soberano e absoluto, e a sua autoridade não é contestada, comparada ou vencida, e quem atenta contra isso vai ser abatido. É daí, queridos, que surge a queda. Ela não surge de repente.
ela surge sutilmente. Por isso Satanás trabalha tanto para distorcer as verdades de Deus, para nos fazer confundir as coisas, principalmente utilidade com aprovação e obra com comunhão. Coisas que são diferentes, queridos. E ele faz isso para que de alguma forma a gente passe a experimentar o mesmo fim que ele terá. Não apenas na eternidade, mas também nessa vida. Porque quem se afasta da comunhão com Deus começa a experimentar do mesmo tormento, ainda que de maneira leve. Meus amados, Deus não está à procura de servos ocupados. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que são sensíveis à sua voz e submissos à sua vontade. É isso que nos torna úteis. Na comunhão, o orgulho perde o espaço, a vaidade cai por terra e o coração permanece num estado de humildade e quebrantamento diante de Deus. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, escreveu algo bem pertinente para acrescentar e concluir essa nossa meditação. Apocalipse capítulo 20, versículos 10, 11 e 15 vão dizer assim, queridos: o diabo, o sedutor deles, ou seja, dos homens, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Disse João: vi também um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Amados, a palavra está clara, muito clara para nós. E foi exatamente sobre isso que o próprio Jesus falou nos textos que citei há pouco. Tudo está sendo registrado, amados. Nada do que fazemos está passando desapercebido aos olhos do Senhor. E quando o dia chegar, Deus não vai fazer acepção de pessoas, mas cada um receberá de Deus a retribuição segundo as suas obras. Temam diante disso, amados, porque naquele dia não vai haver mais tempo de arrependimento. O tempo de rever os caminhos, as intenções e as motivações do coração é agora, porque a graça que hoje nos foi ofertada, um dia ela vai deixar de ser, quando o tempo se cumprir. Então, guarde isso no teu coração. Ninguém vai para o inferno por ter pecado, mas por não ter se arrependido. E não entenda isso como uma autorização para viver pecando, mas como um conforto quando você tropeçar. Ser instrumento de Deus, amados, não nos torna protegidos do tormento eterno, porque, sinceramente, Deus não precisa de nós para ser Deus. Somos nós que precisamos dele para sermos salvos. Performance espiritual vai impressionar pessoas, mas não a Deus. Então, se não houver comunhão com Ele aqui, não vai haver vida eterna com Deus no céu, mas o que vai haver é a segunda morte, a separação definitiva de Deus. Diante disso, eu quero deixar para vocês a mesma pergunta que o Senhor me fez. Vocês querem apenas ser usados por Deus? Ou vocês querem viver a plenitude dos séculos?
Só lembre de uma coisa ao refletir sobre isso. A escolha que você faz define não só como você vive agora, mas como você viverá na eternidade. Então, Deus pode usar qualquer pessoa, até quem esteja em pecado, sim, mas nós podemos decidir não ser qualquer pessoa, mas filhos íntimos, cuja intimidade nos capacita de forma segura a servi-lo sem perder a comunhão eterna com Ele. Amém, amados? Glória a Deus. Mas antes de terminar, eu quero orar com você. Então eleve seus pensamentos a Deus e ore comigo nesta hora, bem aí aonde você está. Senhor, te damos graças pela tua palavra, que não vem para nos ferir, mas para nos orientar e nos conduzir ao caminho da vida. Então, é nesta palavra, Senhor, que eu quero te pedir nessa hora. Livra-nos de viver uma vida de aparências, cujas obras sejam mortas. Livra-nos, Senhor, do orgulho e da autossuficiência, porque não queremos apenas ser usados. Senhor, sonda o nosso coração e que o teu Santo Espírito nos revele aquilo que precisa morrer, aquilo que precisa ser deixado aos pés da cruz. Pai, que não haja em nós resistência, mas humildade e consciência. Espírito Santo nos ensina a vigiar o nosso coração todos os dias para não pecarmos contra o Senhor. Que a nossa alegria, Pai, esteja firmada na salvação que o Senhor nos concedeu e não nas obras que o Senhor realiza através de nós. Perdoa nossos pecados, Senhor, e guarda-nos do enganador e de seus enganos. Nós pedimos isso humildemente a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Reveja essa mensagem, reflita sobre ela e que o Espírito Santo de Deus fale com você aquilo que ainda precisa ser dito. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.